Boa noite, galera. Quem está falando é o professor Marcelo Rocha e vamos dar continuidade às soluções da provinha da EFON. Hoje a gente vai começar aí com a EFON 2015, certo? A gente parou na EFON 2014, então a gente vai começar hoje aí com a nossa provinha da EFON 2015. Belezinha até aí, galera? Bom, essa provinha fala o seguinte, basicamente. Questão de número 21. Na figura dada, inicialmente uma pessoa equilibra um bloco de 80 kg em uma tábua de 4 metros apoiada no meio. Tanto a pessoa quanto o bloco estão localizados nas extremidades da tábua. Então, olha só, galera. Pelos dados iniciais, né, nem vou continuar, só para a gente tirar uma conclusãozinha, como esse ponto de apoio aí está no meio, então 2 metros para cada lado, e ele que essa massa aí desse bloco é de 80 kg, tudo isso daí foi para dizer que a massa dessa pessoa também é de 80 kg, já que o braço dessa alavanca aí é de 2 metros, né? Então 2 metros para cada lado. Belezinha até aí? Então já vamos para o restante do problema, sabendo que a massa da pessoa é de 80 kg. Já que você tem 2 metros do lado esquerdo e 2 metros do lado direito. Continuemos. Assinale a alternativa que indica de modo correto, respectivamente, o peso da pessoa. Então, vamos lá. Na questão 21, você já sabe que a massa da pessoa ela é de 80 kg. Consequentemente, o peso dessa pessoa, que é o produto da massa pela gravidade, que vale 10, vale 800 newtons. Beleza? Então, o peso da pessoa e a distância que a pessoa deve ficar do centro para manter o equilíbrio, caso o bloco seja trocado por outro de 36 kg. Considere gravidade 10. Então, nessa nova situação, você vai ter aqui a barrinha, você vai ter aqui o nosso apoio, por exemplo, né? Nós vamos ter aqui um apoio qualquer. Você vai ter aqui atuando o peso da pessoa, que você acabou de concluir que vale 800 newtons, né? Na outra extremidade aí você vai ter um peso, se a massa é 36 kg, de 360 newtons. Tranquilinho, galera? Foi? Aqui você vai ter o 2 metros que ele falou. E aqui você vai ter o X. Então, quando você trocou essa carguinha aqui, que tinha uma massa de 80 kg, por uma de 36 kg, notem que essa distância aqui não mudou. Mas essa distância aqui terá que mudar para manter a nova situação de equilíbrio. E essa distância nós chamamos de X. Esse dispositivo é o que nós chamamos de alavanca. Você tem um ponto de apoio e 2 forças atuando, né? Uma força que nós chamamos de potente e a outra que nós chamamos de resistente. E toda alavanca a gente resolve de uma única maneira, que é força vezes distância igual a força vezes distância. Que distância, professor? Até o ponto de apoio. Então, você terá 800 vezes x igual a 360 vezes 2. Então, cortamos aqui, o nosso x será de 72 dividido por 80. Então, 72 dividido por 80 dá 0,9 metros, que é a mesma coisa que 90 centímetros. Então, ficamos aí com um peso de 800 newtons e um braço de 90 centímetros. Resposta correta, letra A. Belezinha até aí, galera? Todo mundo entendeu essa historinha? Alguém não entendeu? Ótimo. Então, opa, deixa eu apagar aqui. Tranquilinho? Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão, galera. Questão de número 22, certo? Deixa eu separar aqui para a gente continuar. Deixa eu tirar isso aqui daqui, botar para o outro lado para não atrapalhar. Então vamos lá para 22, galera. Fala o seguinte: um aparelho de rádio opera na faixa de FM, cujo intervalo de frequência é de 88 MHz a 108 MHz. Considere a velocidade das ondas eletromagnéticas
no ar igual a velocidade no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Qual é, então, o menor comprimento de onda da faixa de operação do rádio? Molezinha essa questão de número 22, galera. Só é jogar na equação fundamental da onda, V igual a lambda vezes frequência. E aí, o lambda vai ser velocidade por frequência. Como ele quer o menor comprimento de onda, basta você trabalhar com a maior frequência. Então, nosso lambda será 3 vezes 10 à oitava. E qual é a maior frequência, galera? 108, né? Então, 108 mega. Bom, vamos lá. Quilo é 10 ao cubo, não é? Então, o nosso mega vai ser o quê? Vai ser 10 à sexta. Então, vamos lá, substituir essa historinha aqui. Então, será 10 à sexta. Então, você vai ter aí, simplificando o 8 com 6, sobrando um 2 lá em cima, 300 dividido por 108. Galera, agora vamos ter que fazer essa historinha aí na calculadora. 300 dividido por 108. Isso vai dar aproximadamente aí 2,8 metros. Então, 2,8 metros. Resposta correta, letra D de dado. Foi, galera? Tranquilão? Vamos prosseguir. Vamos lá para a nossa questão de número 23. Bem fácil, por sinal também, essa questãozinha, tá? Por aplicação de fórmula. Então, vamos lá começar. Um volume de 20 toneladas deve ser elevado por uma máquina a uma altura de 4 metros num tempo de 20 segundos e com velocidade constante. Galera, então já dá para a gente começar aí a nossa questão 23 só com esses dados. Com o que ele forneceu para a gente, já dá para você calcular qual é a potência necessária ou requerida de uma máquina para fazer essa atividade. Você sabe que potência de uma determinada máquina é a energia que ela fornece num certo intervalo de tempo, ou o trabalho que ela realiza num certo intervalo de tempo. Bom, como esse volume aí, ele atingiu uma certa altura, então você já sabe que a energia que ele ganhou, que é igual ao trabalho que a máquina realizou, vezes G vezes H. Tudo isso aí sobre ΔT. Tranquilinho até aí, galera? Foi? Bom, então vamos lá. Só é substituir, deixa eu guardar essa informação. Estão disponíveis 5 máquinas com as especificações dadas na tabela. A alimentação elétrica necessária está disponível por meio de 2 tomadas, uma de 220 e outra de 440. Sendo gravidade 10 e 1 kW igual a 1,34 HP, assinala a opção que apresenta corretamente a relação completa das máquinas que podem ser empregadas para realizar a tarefa com a alimentação elétrica correspondente a ser utilizada na máquina. Então vamos lá, galera. 20 toneladas significa 20 mil quilos. Galerinha, tudo tranquilo? Então 20 toneladas, você aí vai ter 20 mil quilos. Como eu quero essa potência em quilowatts, você pode usar 20 mesmo ao invés de usar 20 mil. Tranquilo? Porque se você usar 20 mil, você vai achar em watts. Vou querer passar para quilowatts, vou tirar 3,0. Então, deixa sem 3,0 mesmo desde o início. Gravidade vale 10. Altura 4 dividido pelo tempo, que dá 20 segundos. Cortamos aqui e aqui. Concluímos que a potência dará 40 quilowatts. Belezinha? Multiplicando por 1,34, você vai ter uma potência aí, 40 vezes 1,34, de 53,6 HP. Então, só é você consultar aí as máquinas que têm, ou que produzem, né, ou que desenvolvem, no mínimo, essa potência aí de 53,6 HP. Só pode ser essa daqui e essa daqui. Tranquilinho? Então, máquinas 2, 4 e 5. A 2 ligada em 220, pelo que ele está falando aqui, ó. E a 4 e a 5 ligada em 440. Resposta correta, letra E. Mas, professor, só uma curiosidade. Por que não seria a letra C? Vamos lá, galera. Na letra C, ele fala que as máquinas 4 e 5, elas são ligadas numa voltagem de 220. Ora, se são ligadas numa voltagem de 220, não produzirão aquelas potências de 80
e 100 HP. Na realidade, como você lembra que P igual a U ao quadrado sobre R, quando você diminui a voltagem, você diminui a potência, só que a voltagem é ao quadrado, então a potência diminui por um fator 4. Então, se você passa de 440 para 220, a potência cai de 80 para 20. Se você passa de 440 volts para 220, no caso agora a máquina 5, a potência dela, que é 100, cai por um fator 4 e vai para 25. Então, não nos atenderiam, beleza? Ficamos então com a resposta correta aí, letra E. Foi, galera? Tranquilinho, né? Então, vamos lá para a nossa questão de número 24, que fala basicamente o seguinte, galera. Então, vamos lá. Um carro se desloca partindo do repouso segundo o gráfico dado. O espaço total percorrido é... Molezinha também, né, galera? Se o gráfico é de velocidade por tempo, basta a gente calcular a área. Então, a gente vai dividir essa figura aí em algumas figurinhas para ficar fácil a nossa vida, né? A gente pode fazer aí, vamos lá dividir isso aqui, galera. Vou botar aqui uma verticalzinha para a gente gerar esse triângulo aqui. Vou botar uma outra verticalzinha para a gente gerar esse trapézio e outro trapézio. Então, você vai ter aqui... Deixa eu só ver se eu consigo mudar essa historinha da cor aqui, galera, rapidinho. Para a gente ver isso aqui, ó. Então, você vai ter essa figurinha aqui, ó. Esse trapézio aqui. Vamos calcular a área dele, não é? Depois a gente vai calcular a área desse outro trapézio aqui que você está vendo. Tranquilão? Depois a gente vai calcular a área deste outro perdão, esse aqui já não é trapézio. Desse triângulozinho que você está vendo aqui. Foi até aí? Tudo belezinha? Então, vamos voltar para a nossa questão, tá? Isso aqui eu vou chamar de área A1, isso aqui eu vou chamar de área A2, isso aqui a gente vai chamar de área A3. Cuidado só com esse tempo aqui, tá, galera? Esse tempo está em minutos, a gente vai ter que passar para a hora dividindo por 60. Então, posso fazer a conta toda e no final a gente divide isso aí por 60, belezinha? Então, vamos lá calcular a nossa área A1. Trapézio é base maior mais base menor, né? A base menor, galera, deixa eu abrir aqui para você ver. A base menor vai de 5 a 30, que é 25, vezes a altura dele, que é 80, sobre 2. Isso vai dar 40 vezes... vamos lá, 40 vezes 55, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 5, 20, 22, beleza? A nossa área 2, outro trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Ih, rapaz, isso aqui vai dar quebrado. Isso aqui vai dar 105 vezes 2,5. Então, 105 vezes 5 dá 525 por 2. Deixa guardado por faço essa conta. O nosso A3 é um triângulo, é BH sobre 2. Então, vai ser base vezes altura sobre 2. Isso aqui vai dar 250. Belezinha até aí, galera? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Base... Ih, ainda bem que eu vi na hora, senão já ia dar ruim. Esse 5 aqui não é 5. Isso aqui vai ser base maior 100 mais base menor 80 vezes altura sobre 2. Então, deixa eu apagar aqui, né? Ainda bem que a gente viu a tempo, galera. Então, vai ser 180 dividido por 2 dá 90 vezes 5, 450. Agora ficou bonitinho, né? Então, o ΔS vai ser A1 mais A2 mais A3. Claro que a gente vai fazer o quê? Dividido por 60, aquilo que eu falei, né? Então, vai ser 2.900 dividido por 60, o que dará aproximadamente 48,3 quilômetros. Tá aí, galera. Tranquilinho? Resposta correta, letra A. Foi? Beleza. Vamos lá para a nossa questão de número 25, que parece ser uma questão de
ótica. Então vamos lá, galera, questão mente tranquilo, ó. Deixa eu botar aqui 25. Uma pequena lâmpada está colocada no fundo de uma piscina. Então, botar aqui a água da superfície, não é isso? Aqui uma certa profundidade e aqui a nossa lâmpadazinha. Então, no fundo de uma piscina cheia de determinado líquido com uma profundidade igual a 2 metros. Beleza. Apesar de a lâmpada emitir luz em todas as direções, o observador situado fora da piscina verifica que a superfície do líquido não está toda iluminada, mas apenas uma região circular. Então, deixa eu trocar aqui, galera, para a gente desenhar mais ou menos essa região circular que ele está falando aqui, que é essa daqui, ó. Fazer um círculozinho aqui para você entender o que está acontecendo. Belezinha? Mas apenas uma região circular. Sabe-se que o índice de refração desse líquido é igual a 2. O raio da região circular iluminada na superfície da piscina é então, galera, ele quer saber basicamente esse raio aqui, ó. Então, a gente já sabe que se trata de um caso de reflexão total. Então, você pode imaginar um raio partindo da fonte lá embaixo, né, em direção à borda do disco e saindo na tangente. Então é a famosa refração rasante. Se você traçar uma vertical aqui para a gente poder aplicar a lei de Snell, esse aqui, que é igual a este ângulo aqui, é o famoso ângulo limite para esse par de meios, belezinha? Tranquilo? Então aqui é o ar, cujo índice vale 1, e aqui é um meio, o líquido, cujo índice vale 2. Já sabemos a fórmula do ângulo limite, né? Seno do ângulo limite é índice menor sobre índice maior. Isso dará meio. Então, qual ângulo cujo seno vale meio? 30 graus, beleza? E aí, se você voltar a sua atenção para esse triângulozinho que eu estou achurando aqui, ó, molezinha para calcular o nosso raio. Você aplica tangente, né? Então, a tangente de L vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Lembrando que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, isso aqui é R sobre 2, e o nosso raio dará 2 raiz de 3 sobre 3 metros, o que dá aproximadamente 1,15 metros. Beleza, galera? Resposta correta, letra E. Vamos prosseguir. Então, vamos lá para a nossa questão de número 26. A 26 ele fala o seguinte: duas pessoas tentam desempacar uma mula usando uma corda longa amarrada no animal. Uma delas puxa com força FA, cuja intensidade é 200 newtons, e a outra com força FB. Ambas desejam mover a mula apenas na direção perpendicular à linha horizontal, representada na figura por FR. Considere que os ângulos são os dados na figura, que a mula está no ponto P e que essas pessoas, após um tempo de 0,1 microséculo, conseguem finalmente mover o animal na direção desejada. Legal, né, galera? 0,1 microséculo. Impressionante. Pode-se afirmar em valores aproximados que a intensidade da força FB aplicada e o tempo em minutos levado para mover o animal são respectivamente. Então vamos lá, galera. Como a mula vai se mover nessa direção aqui vertical, ó, claro que na horizontal a gente pode afirmar que a resultante vale 0. E quais são as forças que atuam na horizontal, galera? Decompondo, você tem esta forçazinha aqui e essa forçazinha aqui. Essa da direita é o nosso FB seno 30 e essa da esquerda é o nosso FA seno de 60. Essas duas têm que ser iguais para que se anulem, já que o movimento da mula é na vertical e não na horizontal. Então a gente já pode afirmar que FB vezes seno de 30 é igual a FA vezes seno de 60 graus.
Tudo beleza até aí, gente? Então, vamos embora. Ele quer o FB. Então, FB vezes meio é o FA que ele deu, 200 vezes seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Então, o nosso FB vai ser 200 raiz de 3, o que dá aproximadamente 348 newtons. Então, primeira parte está feita. Agora só é nós convertermos 0,1 microséculo em segundos. Perdão, em minutos. Então, vamos lá, galera. 0,1. Microséculo. Micro é 10 a menos 6. Então, sobrou século. Um século são 100 anos. Cada ano, 360 dias. Cada dia, 24 horas. Cada hora, 60 minutos. Tranquilinho até aí? Então, fazendo essa conta aqui, se você não errar, né, vai dar aproximadamente, que eu já fiz na calculadora, 5 minutos. Beleza até aí, galera? Então, ficamos aí com a nossa letra D de dado. Foi? Beleza. Vamos continuar aí. Vamos para a questãozinha 27 de circuitos elétricos. Vamos lá? Galera, então a questão de número 27 fala o seguinte. Para o circuito da figura dada, o valor da corrente elétrica que passa pelo resistor de 6 é... Então, molezinha, né, galera? Então, você tem uma fonte aqui no meio, que vai gerar uma corrente nesse sentido aqui, que quando chegar nesse nó, vai se dividir em duas. Uma vem para cá e a outra vem para cá. Essa corrente aqui, nós vamos chamar de I', ela vai se dividir em duas. Uma para cá e outra para cá. Essa nós vamos chamar de I2. Essa aqui nós vamos chamar de I1. Belezinha até aí, galera? Então, vamos lá. Observando esse trecho aqui, ó, que eu vou chamar de AB, olhando pelo lado direito, ou seja, olhando por esse lado aqui que você está vendo, dá para ver que a DDP que é aplicada nesse lado direito aí é de quanto? É de 12 volts. E qual o REC desse lado direito? Então vamos lá. O REC só do lado direito, galera, vai ser 3 em paralelo com 6, certo? E isso aqui é em série com 2. Então, produto sobre soma mais 2. 18 por 9 dá 2, mais 2, 4. Então, você vai ter uma DDP de 12 volts atuando no único resistor de 4. Aplicamos primeira lei de Ohm, U igual a R, I. Então, você vai ter 12 é igual a 4 vezes I'. Essa é a corrente que eu vou calcular, a corrente total, né? Então, daqui você conclui que I' vale 3 amperes. E aí você lembra também que quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, quando essa corrente aqui, ó, deixa eu trocar a corzinha aqui pra gente. Quando uma corrente de 3 chega aqui, ela vai se dividir em duas. Vai passar mais corrente pelo resistor de 3, porque é a menor resistência. E vai passar a menor corrente pelo resistor de 6. Então, obviamente, por aqui vai passar uma corrente de 2 amperes e por aqui vai passar uma corrente de 1 ampere. Elas têm que se dividir de modo que a soma dê 3 amperes e vai passar menos pelo maior resistor e mais pelo menor resistor. Então, galera, como a proporção entre as resistências é uma sendo o dobro da outra, é claro que uma corrente tem que ser o dobro da outra, de modo que a soma dê 3 amperes. Então, você vai ter 2 amperes no resistor de 3 e 1 ampere no resistor de 6. Resposta correta, letra B de bola. Belezinha, galera? Então, vamos lá para a nossa questão de número 28, que pela cara já diz que é uma questãozinha de conservação de energia, né? Então, a 28 é o seguinte. Em uma montanha-russa, um carrinho com massa de 200 kg passa pelo ponto A, que possui altura de 50 metros em relação à linha horizontal de referência, com velocidade de 43,2 km por hora. Galera, tem que passar para metros por segundo, dividindo por 3, isso aí vai dar 12 metros por segundo. Considerando que não há atrito e que a gravidade vale 10, a velocidade com que o carrinho passa pelo ponto B, que possui uma altura de 37,2 em relação à linha horizontal de referência de aproximadamente
Galera, não tem atrito, conservação de energia. Então, na questão 28, a gente vai fazer energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Então, você vai ter mv ao quadrado sobre 2 mais mgh, isso para o ponto A, mv ao quadrado sobre 2, não é isso? Mais mgh, isso para o ponto B. Galera, então isso aqui, ó, é para o ponto A, isso aqui é para o ponto B. Então, você corta a massa, né? Então, vai ficar v ao quadrado, já transformando, eu falei que dá 12, né? Então, 12 ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 50, isso é v ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 37,2. Então, metade de 144 é 72, mais 500, isso é v ao quadrado sobre 2, mais 372. Então, nosso v ao quadrado sobre 2 será 572 menos 372. V ao quadrado vai ser 400. O nosso v será VB, né? 20 metros por segundo, que multiplicando por 3,6 dará 72 quilômetros por hora. Belezinha, galera? Então, resposta correta, letra C. Vamos para a nossa questão 29. A 29 fala o seguinte: a figura dada apresenta um hexágono regular de lado R, em cujos vértices estão dispostas cargas elétricas pontiformes. Galera, então vamos lá. Se é um hexágono, você já sabe que a gente vai ter que fazer o seguinte. Se é um hexágono, vamos construir aí 6 triângulos equiláteros. Então, você já vai construir aqui, ó, 6 triângulos equiláteros. E claro que se o lado dele é R, aqui também, ou qualquer um desses segmentos aí, vale também R. Tranquilinho? Vou apagar aqui, mas você já sabe que vale R, tá bom? Beleza, então vamos lá. Considere que há vácuo entre as cargas e que seus valores são os dados na figura. Considerando K como sendo a constante de Coulomb, o módulo do campo elétrico no centro da figura vale. Então, galera, vou chamar, deixa eu trocar aqui a corzinha, vamos botar um azul aqui que é mais bonitinho. Chamar essa aqui de 1, essa aqui carguinha 2, carguinha 3, carguinha 4, 5 e 6. Bom, por convenção, nós sabemos que o campo elétrico produzido por uma carga positiva é de afastamento e uma negativa é de aproximação. Então, a carga 1, que é positiva, produz aqui no centro um campo de afastamento. Então, você vai ter para cá um campo que nós vamos chamar de 1. 4, a carga 4 também vai produzir o mesmo campo aqui, ó, que nós vamos chamar de E4. Galera, esses dois campos se anulam. Lembrando que é K, Q sobre D ao quadrado. Como as cargas envolvidas são idênticas, como a distância até o centro de ambas é a mesma, claro que essa aqui vai anular o efeito dessa. Então, esqueçam esses dois campos. Pelo mesmo motivo, você trabalha com 2 e 5. Ó. Então, a carga 2 vai gerar um campo de aproximação, que nós vamos chamar de E2, e a carga 5 vai gerar também o mesmo campo de aproximação para esse lado. Esse é o nosso E5. Como possui a mesma carga e a mesma distância até o centro, esse aqui anula esse. Belezinha? Agora só falta a gente brincar com as cargas 6 e 3. Então, deixa eu mudar a cor aqui, só para ficar um negócio legal. Então, a carga 6, que é positiva, vai gerar um campozinho para cá, que eu vou chamar de E6. E a carga 3, que é negativa, um campo de aproximação, que eu vou chamar aqui de E3. Então, você conclui que o campo resultante lá no centro vai ser E3 mais E6. Então, vai ser KQ sobre R ao quadrado, já que essa distância aqui é R, não é? Mais KQ, porque só nos interessa, né, o módulo, sobre R ao quadrado. Então, o campo resultante será 2KQ sobre R ao quadrado. Belezinha, galera? E aí, então, a gente fica com a nossa letra C. Fácil, né?
Então, vamos prosseguir. Questão de número 30. Então, vamos lá. Questão de número 30. Fala o seguinte. Em cada uma das figuras dadas abaixo, pequenas bússolas estão dispostas próximas a um ímã. Em relação à disposição dos polos magnéticos, norte e sul, podemos afirmar que as figuras certas são apenas... Então vamos lá, galera. Questãozinha de bússola, ímã é bem tranquilinho. Basta você lembrar aquela propriedade dos ímãs que fala que polos de nomes opostos se atraem e polos de mesmo nome se repelem. Então, se você tem isso em mente, você já sabe que o gabarito correto é letra D de dado. Não entendi, professor. Então, olha só. Você está vendo aqui, ó, que o sul está sendo atraído pelo norte, o sul está sendo atraído pelo norte, sul pelo norte, tranquilo? Ó? Norte pelo sul e norte pelo sul, tudo bonitinho. Acontece a mesma coisa na figura 4, ó. Norte pelo sul, norte atraído pelo sul, norte pelo sul. Então você tem sul pelo norte, sul pelo norte, sul pelo norte. Dá para ver que os outros não são assim? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu trocar a cor para ficar diferente. Aqui você tem norte atraído pelo sul, beleza, mas sul com sul não rola, sul com sul não rola. Então, realmente, resposta correta, a letra D de dado. Foi, galera? Tranquilinho? Vamos lá para a nossa questão de número 31, que fala o seguinte. Um balão de vidro A de 15 litros de volume contém ar a uma temperatura de 25 graus Celsius e sob pressão de 20 atm. Um outro balão B de 20 litros de volume contém ar a uma temperatura de 10 graus Celsius e sob pressão de 5 atm. Belezinha? Os dois balões são postos em comunicação e a temperatura do conjunto é elevada a 40. Então a ideia básica aqui, galera, é a seguinte. Um tem 15 litros, outro 20. Então você tem aqui um balão, certo? Unido a um outro balão. E vamos imaginar que eles são unidos por uma válvula, não é? Esse primeiro balão aqui, ele tem 15 litros, não é isso? Você tem a uma temperatura de 25 graus Celsius sob pressão de 20 atm. Esse segundo balão tem 20 litros, ele tem a 10 graus Celsius e a uma pressão de 5 atm. Beleza? Os dois balões são postos em comunicação e a temperatura do conjunto é elevada a 40. Então, ele está dizendo o seguinte, essa válvulazinha que eu coloquei aqui no meio, ela é aberta, certo? Eles entram em contato e a temperatura dessa mistura, vamos botar assim, né? Então, ela é elevada até 40 graus. Considerando-se o vidro como dilatável e utilizando-se a constante universal dos gases como tanto, pode-se afirmar que a pressão do ar após a comunicação, então ele deu uma misturada nesses dois recipientes, né? E quer saber qual a pressão que o ar vai exercer quando misturado. Então, quando você misturar, você vai ter um ar só, né? Um único ar, a uma temperatura de 40 graus Celsius e exercendo uma determinada pressão. Ele quer saber qual é essa pressão. Então, individualmente, cada um tinha uma pressão. Quando você misturou com a nova pressão. Em problemas que você trabalha com recipientes, que tem gases diferentes ou iguais e se misturam, você trabalha com conservação de massa. Então, você vai fazer assim, ó, o número de mols que você tinha no início vai ser o número de mols que você tem que ter no final, já que não há escape de gases. Então, deixa eu até apagar isso aqui para eu botar um onde, né, que fica mais fácil. Onde esse N é dado por PV sobre RT, né? Equação de Clapeyron, PV igual a RT. Então, o que você tinha no início? Aí você tinha dois recipientes, você vai ter dois N's, dois números de mols. Então, o primeiro deles vai ser, vamos lá, então você vai ter P, recipiente da esquerda, vezes V, sobre RT, só cuidado com a temperatura, tá, galera? Que tem que ser em Kelvin, senão vai dar problema. Então, 25 mais 273 vai dar 298. Mas, o que você tinha do lado de lá? Você tinha P vezes V sobre R vezes a temperatura 10 mais 273, o que dará 283. Isso é igual a número de mols no final, galera. Aí você imagina os dois recipientes como um
só. Beleza? Então você vai ter P, que é o que você quer descobrir, vezes o volume, que você vai somar, que agora é o volume total, né? Como se você tivesse um recipiente só. R vezes T, com a temperatura da mistura, 40 mais 273, não é? O que dará aí 313. Então, 313. Cortamos esse R, agora é conta, galera. Se você não errar a continha, que eu já fiz isso aqui do lado de fora, para a gente não perder tempo, você vai encontrar 12,1 atm. Resposta correta aí, letra C. Foi, galera? Beleza. Vamos lá para a nossa questão de número 32. Deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui, galera. Se eu não estou pulando nenhuma questão, 31. Belezinha. Vamos lá para a nossa 32. Então, a 32 fala o seguinte. Uma boia encarnada homogênea flutua em um lago de água doce, considerada pura, com metade de seu volume submerso. Galera, boia flutuando, você já sabe que empuxo igual a peso, né? Quando transferida para uma determinada região de água salgada, a mesma boia, então, ó, a mesma boia, galera, então tem o mesmo peso. Então, a mesma boia passa a flutuar com 48% de seu volume submerso. Opa, ela flutua de novo. Então, empuxo igual a peso. Galera, se o peso não mudou, é óbvio que eu posso afirmar o seguinte, na questão 32. Então, eu posso afirmar que o empuxo na primeira situação, ou seja, em água doce, é igual ao empuxo na segunda situação, água salgada, já que o peso é constante. Então, eu tenho empuxo igual a peso na primeira situação, empuxo igual a peso na segunda situação. Então, é claro que os empuxos devem ser iguais, já que eles têm que equilibrar o mesmo peso. Belezinha até aí? Se os empuxos são iguais, o que a gente vai fazer? Você vai fazer dGV submerso na primeira situação é dGV submerso na segunda situação. Então, primeira situação é água pura. Então, vamos botar aqui água pura. Segunda situação, água salgada. Belezinha? Cortamos gravidade, cortamos gravidade. O que você vai ter aí como densidade da água pura? Ele deu lá embaixo, ó. Primeira pergunta, qual é então a salinidade dessa água? Beleza, considere que a densidade da água pura como 1 kg por litro e que a adição de sal não altera o volume da solução. Beleza, densidade da água pura, você sabe que vale 1. O volume submerso no primeiro experimento, metade do volume da boia. Densidade da água salgada, por que eu botei AG ali, galera? Deixa eu apagar esse negocinho aqui. E vamos colocar AS, né? Que é a água salgada. Então, densidade da água salgada vezes o volume do corpo, que é 48% do volume submerso. Então, você bota 0,48V. Cortamos V com V. Tranquilinho até aí? Então, a densidade da água salgada vai ser 0,5 dividido por 0,48. E galera, isso aqui eu vou ter que fazer uma continha na calculadora, que essa conta aqui eu não fiz. Deixa eu só fazer essa continha aqui, 0,5 dividido por 0,48. Isso vai dar aproximadamente 1,0417. Isso quilograma por litro. Se você quiser em gramas por litro, isso vai dar 1041,7 gramas por litro. Comparando essa densidade com a densidade da água pura, que é 1, você já conclui qual é a salinidade dessa água. 1041 tem quanto a mais em relação a 1, né? Deixa eu ver se está tudo certinho, galera. Não, nem precisa passar para gramas por litro. Deixa eu ver aqui um negocinho. Deixa eu ver se está certinho. 1 kg por litro, tudo bonitinho. Aqui 41,7 gramas por litro com 1000 gramas por litro. Quanto que tem a mais? 41,7 gramas por litro. Então, resposta correta, letra
B de bola. Todo mundo entendeu, galera? Esse a mais que tem é justamente a salinidade da água. Esse excesso na densidade é devido ao sal. Então a presença do sal aparece aí com 41,7 gramas por litro, letra B de bola. Galera, todo mundo entendeu essa historinha? Foi? Beleza. Vamos lá para a nossa questão de número 33, que fala o seguinte. Deixa eu botar aqui, galera, separar 33. Uma partícula viaja com velocidade constante de módulo V no sentido positivo do eixo X, enquanto outra partícula idêntica viaja com velocidade constante de módulo 2V no sentido positivo do eixo Y. Ao passarem pela origem, as partículas colidem e passam a mover-se juntas como uma única partícula composta. Galera, a colisão, você sabe que a gente sempre resolve da mesma maneira, né? Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, onde essa quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Tranquilo até aí? Bom, dando um tratamento vetorial a esse exercício, fica legal para você entender, fica até melhor. Ó, deixa eu trocar aqui, que eu prefiro o azul. Então você vai ter assim, no início você tem uma se movendo na direção X, né? Massa M, velocidade V, então massa M, velocidade V, e a outra na direção Y, então a outra, você vai somar, né, na direção Y. Essa tem massa M, já que ele fala que é idêntica, e velocidade 2V, então multiplicando a massa pela velocidade, 2mv. Isso é o que você tem no início, tem que ser igual ao que você tem no final, né? Então, no início é a soma desses dois vetores. A soma desses dois vetores vai dar exatamente esse vetor aqui. E aí, como os dois seguem juntos, a massa é 3m e a velocidade eu vou chamar de V' a ser determinada. E esse ângulo aqui é o nosso ângulo θ e aqui é 90. Então, esse azul é o que você tem no início e esse vermelho é o que você tem no final. Sobre o módulo da velocidade da partícula composta, ou seja, V', e o ângulo que ela faz com o eixo X, pode-se afirmar que são respectivamente. Então, galera, tranquilinho para fazer isso aí, né? Caímos numa matemática. Triângulozinho, retângulo, ficou fácil então para a gente resolver. Vamos lá? Então, resolvendo essa historinha, fica assim. Por Pitágoras, fazemos 3m V' ao quadrado é igual a 2mv ao quadrado mais mv ao quadrado. Então, você vai ter 9m ao quadrado, V' ao quadrado, 4m ao quadrado, V ao quadrado, mais m ao quadrado, V ao quadrado. Cortamos o m ao quadrado. Você tem que 9v' ao quadrado é igual a 5v ao quadrado. Então, nosso V' será raiz de 5v sobre 3. Certo? Já está vendo que essa questão aqui, por mim, pelo menos, que eu não lembro o gabarito, tem que ser anulada, tá? Mas se eu não me engano, o gabarito dessa questão aí é a letra E. Depois eu tenho que confirmar para vocês, tá, galera? Mas eu tenho quase certeza que o gabarito é essa letra aqui, mas esse gabarito tá errado, tá bom? E outra coisa, galera, como é que a gente vai fazer para achar esse ângulo? Vamos trabalhar com a tangente, né? Tangente de θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Cortamos MV com MV. Então, você tem que pensar no ângulo cuja tangente vale 2. Olha que coisa interessante, né? Claro que não vai ser 45 graus, tem que ser algo maior que 45 graus. Maior que 45 graus aí, só os 60 graus. E aí, a resposta é justamente essa velocidade e este ângulo que não estão presentes na resposta. Belezinha? Vamos lá para a nossa questão de número 34, galera. Sabe-se que a distância média do planeta Terra ao Sol é de 1,5 vezes 10 a 11 metros e a distância média do planeta Urano ao Sol é de 3 vezes 10 a 12 metros. Pode-se afirmar, então, que o período de revolução do planeta Urano em anos terrestres é aproximadamente... Galera, então, isso aqui é um caso clássico de terceira lei de Kepler. T2 sobre R ao cubo é igual a T2 sobre R ao cubo. Só que essa primeira fração aqui, no nosso caso, para o planeta Terra, essa segunda aqui para o planeta Urano. Como ambos giram em torno, né, do mesmo astro que é o Sol,
eu posso afirmar que o período ao quadrado sobre a distância ao cubo é a mesma para os dois. Terceira lei de Kepler. No caso, né, o período de revolução da Terra é 1 ano, então você vai fazer 1 ao quadrado. Distância da Terra vai ser 1,5 vezes 10 a 11, né? Mas aí, dá pra gente fazer diferente para não fazer tanta conta, galera. Eu vou chamar isso aqui de R ao cubo. Aqui vai ser T2. E a distância de Urano, comparando 3 vezes 10 a 12 com 1, posso dizer que essa distância aqui, ó, essa aqui é 20 vezes maior do que essa, né? Porque você pega um zero emprestado aí desse 10 a 12, para ele virar 10 a 11. Então já fica 30 vezes 10 a 11, comparando com 1,5 vezes 10 a 11, 20R. Então 20R ao cubo, né? A gente faz menos conta. Então esse R ao cubo, corta com esse R ao cubo, fica que T ao quadrado é igual a 20 ao cubo, que é 20 ao quadrado vezes 20. Então T, passando a raiz para lá, vai ser 20 raiz de 20. Raiz de 20 é raiz de 4 vezes 5. Raiz de 4 sai, vai dar 2. Isso dá 40 raiz de 5 anos terrestres. Tá aí. Resposta correta, letra C. Vamos prosseguir. Vamos lá para a questão de número 35. Foi até aí, galera? Então, vamos embora. Questão 35 fala o seguinte: um sistema de transferência de água por meio de tubulações localizadas embaixo dos tanques estabilizou com diferença de nível entre os dois tanques. Galera, diferença de nível entre tanques, você já sabe que é princípio de Stevin. É por aí que a gente vai caminhar, tá? E é bem tranquilinha essa questão também. Então, vamos lá. O tanque de número 1 é aberto para a atmosfera e o tanque de número 2 não. Considere a densidade da água 1 vezes 10 ao cubo, a pressão atmosférica 1 vezes 10 à quinta e a aceleração da gravidade 10. Nessa condição, um manômetro instalado no tanque 2, na posição indicada na figura, deverá marcar o seguinte valor de pressão. Galera, dica, quando ele falar em manômetro, ele quer pressão manométrica. Pressão manométrica é aquela pressão que você mede, mas retirando dela a pressão atmosférica. Então, o manômetro mede aquilo que está acima da pressão atmosférica. Então, se o manômetro mede a pressão, por exemplo, de 3, você sabe que a pressão total é 4, porque ele tirou a atmosférica, né? Então, é 3 atm e não 4. Então, falou em manômetro, falou em pressão manométrica, você já sabe que é retirando a pressão atmosférica. Então, vamos lá para a nossa questão de número 35. Como é princípio de Stevin, a gente vai fazer basicamente o seguinte, galera. Vou traçar uma horizontal aqui, para você não esquecer. A gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Aqui a gente vai chamar, né, de ponto A. Aqui a gente vai chamar de ponto B. Como são dois pontos no mesmo nível de um mesmo líquido, posso afirmar que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. Belezinha até aí? Qual é a pressão em A, galera? Vai ser a pressão atmosférica, já que é um recipiente aberto, né? Mais dGH. Que H, galera? Esse H aqui, ó. Esse aqui. Tranquilinho? E qual é a pressão em B? É justamente a pressão que nós queremos marcar. Claro que retirando-se o efeito da pressão atmosférica. Beleza? Então vai ficar PATM mais... Bom, vamos lá. Qual é a densidade da água? 10 ao cubo. Gravidade 10. Galera, que alturinha é aquela dali? Aquela alturinha H, vamos ver se a gente consegue tirar dessa figura aí. Vai ser 3 metros ali é o total, não é isso? Então você tem que aqui é 3 metros. E daqui para cá, dessa alturinha para cá, vale 1 metro. Então nós ficamos com 2 metros. Isso é PB. Então PB menos PATM, estou retirando já a pressão atmosférica, isso vai ser 2 vezes 10 à quarta Pascal. Essa é a famosa pressão manométrica, que dará 0,2 vezes 10 à quinta Pascal.
Belezinha até aí, galera? Então ficamos com a nossa letra D de dado. Foi? É claro que a pressão total, cuidado, tá aqui, ó, 1,2, mas ele quer a pressão manométrica. Nota que ele até botou em negrito. Então você tem que ficar esperto com esse tipo de questão, que ele não quer a pressão total ou absoluta. Beleza? Vamos lá para a nossa questão de número 36. Considere o sistema em equilíbrio da figura dada. Cosseno de 30, né, galera? Cosseno de 60, uma molinha ali, ângulo de 30 a 60 e o peso P. Os fios são ideais, o peso do bloco P é de 50 newtons. Sabendo-se que a constante elástica da mola vale 5 vezes 10 ao cubo newton por metro, determina-se que a mola está alongada de quanto, galera? Então é isso que ele quer saber. Ele quer saber basicamente a alongação da mola. Foi? Então você sabe que nesse pontinho aqui, ó, atuam 3 forças. Você tem aqui uma tração, você tem aqui o peso e você tem aqui uma outra tração, que no nosso caso, como é dado por uma mola, é a nossa força elástica. E aqui, claro, um ângulozinho de 90 graus. Como esse corpo está em equilíbrio, galera, a gente aprende lá em vetores, né, que você pode organizar esses 3 vetores de modo que eles formem um polígono fechado, ou seja, um triângulo. Então a gente pode muito bem fazer algo mais ou menos assim, ó. Você vai ter aqui, vamos organizar esses 3 vetores bonitinho, de modo que a gente forme um triângulo aí, retângulo. Então você vai ter aqui tração, você vai ter aqui a nossa força elástica, não é isso? E aqui um ângulozinho de 90 graus. E aqui fechando o nosso triângulo, você vai ter a força peso. Tranquilinho? O ângulo entre... deixa eu ver aqui. O ângulo entre a tração e a horizontal é de 60, né? Então esse ângulo aqui vale 60, logo aqui vale 30. Se aqui é 30, aqui é 60. Pronto. Já posicionamos 2 ângulos dentro do nosso triângulo. E esse peso aqui vale 50 newtons, assim como essa força elástica Kx. Agora vamos brincar dentro desse triângulo aí, tentando relacionar peso e força elástica, né? Para isso, a gente pode tentar usar aí, galera, o seno, né? Por exemplo, o nosso seno de 30, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, você vai ter que K, que é 5 vezes 10 ao cubo, vezes X, isso vai ser 50 vezes meio. Então, X será 25 dividido por 5 vezes 10 ao cubo. Isso será 5 vezes 10 a menos 3 metros, é isso? Você vai ter, passando para centímetro, multiplicando por 100, 5 vezes 10 a menos 1 centímetro, que é a mesma coisa que meio centímetro. Belezinha? Resposta correta, letra C. E assim a gente prossegue. Essa foi a 36. Vamos lá para a nossa questão de número 37, que é uma questão teórica. 37 fala o seguinte, galera. Analise a tabela a seguir, onde constam valores de amplitude e frequência de 5 sons. O som de maior intensidade e o som mais agudo são, respectivamente... Galera, som de maior intensidade. Intensidade tem a ver com amplitude. Se ele quer maior intensidade, procura-se a maior amplitude. Então já sabe que a resposta começa com 2. E ele fala também som mais agudo. Som mais agudo significa maior frequência. Olha lá, maior frequência. Então 2 e 5. Tem aí? Tem. Resposta correta. Opa, peraí, ele quer respectivamente? Sim, 2 e 5. Então cuidado, hein, com a letra E, galera. Ficamos aí com a nossa letra A. Belezinha? Vamos lá para a nossa questão de número 38, galera. Questão um pouquinho atípica, né? Mas é bom a gente falar sobre ela. 38 fala o seguinte. Observe o gráfico da pressão de vapor da água em função da temperatura. A temperatura em uma certa sala é de 40 graus. É realizado um experimento colocando-se copos de vidro com água a temperaturas diferentes. Nota-se então que apenas nos copos com água a temperatura menor, ou igual a 10, a superfície externa fica umedecida. Pode-se afirmar que a umidade relativa do ar na sala é D. Então, galera, uma das fórmulas da umidade relativa, que é muito legal para essa questão, é pressão de vapor
na temperatura de orvalho, ou seja, na temperatura onde a água se condensa, no sereno, né, que acontece à noite, ou nesse copo que fica suado pelo lado de fora, sobre a pressão de vapor na temperatura ambiente, tudo isso vezes 100, porque você quer em percentagem. Então, galera, só a título de curiosidade, é interessante você notar que a quantidade máxima de vapor de água que você pode ter diluída dentro de uma sala depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais vapor você pode ter diluído ali. Quanto menor a temperatura, menos vapor diluído. Mas, professor, o que aconteceria se eu tentasse diluir mais vapor do que aquela sala suporta? Naquela temperatura, haveria condensação do excesso. É o que ele chama de orvalho, é o que ele chama de sereno, é aquela historinha do copo suado, né? Então, quando condensa e aparecem gotículas de água na superfície do copo, ou nas plantinhas de madrugada, né? Ou sobre os carros também na madrugada, é porque a temperatura caiu muito e a quantidade de vapor tentou ficar no valor acima do máximo permitido. Aí aquele excesso condensou. Então, vamos lá olhar para o nosso gráfico, galera. Pressão de vapor na temperatura de orvalho. A temperatura de orvalho é esta aqui, ó, quando começou a suar, umedecer, 10 graus. Estão olhando para o gráfico? Está aqui o 10 graus. Vamos olhar aqui na esquerda, vai dar mais ou menos por aqui, que é o 9, né, galera? Então, nós vamos botar aqui 9 sobre pressão de vapor, temperatura ambiente. Temperatura ambiente é 40 graus Celsius. 40 está aqui. Vamos olhar lá no pontinho aqui. Vai bater lá no 55. Então, 55 vezes 100. Se você fizer essa continha direitinho, vai dar aproximadamente 16%. Certo? Respostinha correta, B de bola. Galera, foi até aí? Beleza, vamos prosseguir. Vamos lá para a nossa questão de número 39, que é uma questão também relativamente simples, tá? Então, ele fala basicamente o seguinte, galera. Uma experiência de queda livre foi realizada em um prédio residencial para determinar a sua altura. Com a área de queda isolada, a equipe do teste se posicionou no alto do prédio de onde foi largado um objeto com velocidade inicial nula. O cronômetro da equipe registrou o tempo de aproximadamente 3 segundos, contado desde a largada do objeto até o som do impacto do objeto no chão ser ouvido pela equipe. Beleza, então, dentro desses 3 segundos, galera, tem um tempo de queda do objeto, né? E o tempo que o som demorou para retornar e chegar até o seu ouvido, o som do impacto. Foi decidido que o tempo de propagação do som e o atrito do objeto com o ar seriam desprezados no experimento. Opa, então esse tempo de propagação do som ignora. Então a gente pode concluir que o tempo de queda foi exatamente 3 segundos. A gente não vai precisar dividir esses 3 segundos em 2 partes, né? Porque na realidade, se 3 segundos está incluído inclusive o tempo de propagação do som, o tempo de queda não seria 3 segundos, seria um pouco menor. Mas como ele está mandando a gente desprezar o tempo de propagação, beleza, tempo de queda 3 segundos, já podemos jogar na equaçãozinha da queda livre, né? H igual a GT2 sobre 2, então H igual a 5 vezes T ao quadrado. 5 vezes 9 vai dar uma alturinha aí de 45 metros. Então, tua resposta começa com 45 metros. Vamos continuar? Considerando gravidade 10 e a velocidade do som 340 metros por segundo, assinale de modo correto a opção que indica, respectivamente, o valor aproximado da altura do prédio, já calculamos, né, determinado pelo experimento, e para esse valor determinado, o tempo aproximado correspondente à velocidade de propagação. Tempo aproximado correspondente à propagação do som. Beleza. Como o som se move com velocidade constante, o V é ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade do som é 340. A distância percorrida por ele vai ser justamente essa altura até chegar ao meu ouvido, sobre ΔT. Então, esse ΔT aí vai ser 45 dividido por 340, né, galera? O que dará aproximadamente 0,13 segundos. Resposta correta, letra A. E aí, galera, vamos para a nossa última questão, uma questãozinha também, graças a Deus, muito simples, né? De eletricidade. Vamos lá? Então, vamos embora. Em uma residência, um aparelho de ar-condicionado de potência 1 kW. Epa, o que é isso aqui que está de cabeça para baixo aqui? Eita, nem sei o que houve aqui. Mas vamos lá, galera. Isso aí não importa pra gente não, tá?
Deixa eu separar aqui. Coisas da informática, né? Então, questão de número 40. Que legal, tá aparecendo ali embaixo. Não sei o que é, galera. Em uma residência, há um aparelho de ar-condicionado de potência 1 kW que é ligado em metade dos dias do mês por 8 horas a cada dia. Então, já vamos calcular a energia elétrica consumida por esse aparelho aí, que é o nosso ar-condicionado, certo? Isso será? Que interessante, deixa eu ver aqui se eu... já desapareceu quando eu apaguei ali, beleza. Então, energia elétrica consumida pelo ar-condicionado é potência elétrica. Caramba, nem sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu apagar aqui, ver dar um negócio legal. Show. Só apaga aqui. Mas vamos lá, galera, senão eu vou perder. Ih, caraca, desapareceu até 39. Nem sei, galera, o que está acontecendo. Então vamos lá para a nossa 40 mesmo, largo de mão. Então, a energia consumida pelo nosso ar-condicionado é a potência elétrica dele vezes o tempo que ele permanece funcionando. Galera, isso aqui vai ser 1 kW vezes, não é isso? Qual o tempo de uso? 8 horas por dia durante 15 dias, né? Então aqui vai dar 120 kWh. Continuando, nessa mesma casa, o chuveiro é de potência 4. Então, a energia elétrica consumida pelo chuveiro, galera, é a potência elétrica dele vezes o tempo de funcionamento. Bom, e é ligado 1 hora por dia, todos os dias. Então, a potência é de 4, 1 hora por dia, durante 30 dias, vai dar 120 também kWh. Então, a energia total consumida em um mês vai ser de 2 vezes 120, que dará 240 kWh. Beleza. Considere o custo do kWh como sendo de 50 centavos. Ao fim de um mês de 30 dias, o valor a ser pago no mês pelo custo. Então, o custo mensal dessa galera aí vai ser 240 vezes meio, o que dará um total aí, galera, de R$120, né? Resposta correta, letra D de dado. Foi, galera? Espero que vocês tenham entendido tudo. Nem entendi o que está acontecendo aqui nesse programinha, mas isso não afetou em nada a nossa solução, certo? Então, fiquem com Deus, o papiro tem que ser incessante e na próxima aula vamos com EFON 2016. Beijo no coração e fui!